O evangelho sempre vai ser uma afronta para a sociedade, para a cultura. Os homens caídos jamais vão amar a Deus, jamais vão receber o evangelho, a não ser pela ação do Espírito Santo, a não ser pela soberania de Deus. Jamais abrirão o coração para o evangelho. E nós, os evangélicos, nós os que dizemos salvos, não, por favor, meu irmão, não diminua o escândalo da cruz, não diminua o escândalo do evangelho, não diminua a força da igreja. A igreja primitiva, histórica, caminhou militante, evangelística, debaixo do poder do Espírito Santo, não esse poder que rola, que pula, que joga paletó, mas o poder que justifica, o poder que santifica, o poder que levanta homens caídos e os salva. Esse poder é o que precisa nos alcançar. Quando eu venho até essa cidade, eu vejo os viciados em crack, as prostitutas, ruas inteiras cheias de homossexuais, igrejas e vendilhões na porta do templo, fornicadores, adúlteros, ateus, gente morta. Se a igreja do Deus vivo não se levantar em oração, pregando o santo evangelho, se não em oposição contra essa cultura caída, meu irmão, nós seremos cobrados nos dias do juízo. Nós seremos cobrados. Olha você, jovem, Deus te escolheu porque você é forte, tem vigor. Lembra do teu Criador nos dias da sua mocidade. Come a palavra, passa horas estudando as escrituras, estuda os textos, decora os textos, vive os textos. Olha, os seus joelhos estão muito bonitinhos, eles precisam sangrar de vez em quando. Você precisa chorar, você precisa ler o diário, a vida de David Brainerd. Você precisa vê-lo. 23, 4, 5, morreu com 29. Ele ia para a floresta orar nos Estados Unidos da América, e teve ali um pequeno avivamento entre os índios silvícolas, porque ele orava, porque os olhos inchavam, e dizia: dá-me alma, senão eu morro, dá-me pecadores, dá-me esses antropófagos, dá-me esses índios. Nós precisamos oração. Vamos fazer isso, e não vamos diminuir o escândalo, jamais, do santo evangelho. Agora, nenhuma outra área tem sido tão afetada pelo relativismo, pluralismo, humanismo, pela superficialidade. Nenhuma outra área dentro da igreja e da teologia tem sido tão afetada como a soteriologia, a doutrina da salvação. A doutrina mais importante, o grande propósito da encarnação, morte e ressurreição de Cristo: justificar, redimir, salvar pecadores. Esta é a grande obra. Por isso que eu não entendo essas igrejas, as promessas, a rosa ungida, o carro ungido. Deus cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e não sei o que. E a salvação? Vi nesses programas de TV aí, esses aí que você conhece, aquele que fala baixinho, vem ser meu parceiro, aquele. Você sabe, bandeira amarela, quanto testemunho, eu vomitei o câncer e a tênia, a saginata e a sólio, aleluia, palmas para Jesus. Eu tinha um olho de peixe do tamanho da minha cabeça, Deus curou, glória a Deus. Eu tinha esporão, esporinho, eu tinha o diabo, Deus tirou, aleluia. Aí um dia estava a mulher na fila: pastor, essa noite eu fui salva, Deus perdoou meus pecados, eu senti. O pastor: tudo bem, mas o que ele curou, o que ele fez? Pastor, eu fui salva. Palmas para Jesus. Próximo. Isso não é para rir. Sabe o que eles estão fazendo? Percorrendo o mar para buscar um prosélito, e estão fazendo 2 vezes mais filhos do inferno, dando uma falsa segurança de salvação, diminuindo o sangue de Cristo, o sangue daquela cruz. E o principal propósito, desde a promessa de Gênesis,
Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça, esse ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar, e este a cabeça. Ali começa a primeira profecia do Messias, Redentor e Salvador. Essa doutrina tem sido adulterada, esquecida, mal interpretada. Então nós temos uma nação que tem 50 milhões de evangélicos, e a maioria nunca foi salva. E você precisa saber algo essa noite sobre a salvação. Você precisa saber algo hoje sobre a vida eterna. Você precisa hoje parar, pelo menos hoje, e pensar um pouco na sua eternidade. Quem conhece Jonathan Edwards? Ele disse, e Ravenhill repete muito: ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. O que significa gravar a eternidade nos meus olhos? Que eu viva na terra, tendo em mente a eternidade. Que eu viva na terra, trabalhe, estude, exerça um ministério, exerça qualquer coisa, tendo em mente a eternidade, a vida eterna. Então, como Deus salva um pecador? Como você é salvo? Como você sabe que é salvo? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de obras, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Como que alguém chega na salvação? O fato dele ter morrido não justifica a todos. Pela loucura da pregação do Evangelho. Quando você ouve o Evangelho, Marcos 1,14 diz o que? O reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando a palavra te foi pregada, quando a palavra te é pregada, quando o Evangelho te é pregado, você se arrepende e você crê. E quando você crê, você é justificado. Você é justificado pela fé, não pelas obras, não pela habilidade de cumprir a lei, não porque deixou o cabelo até nas costas, a saia, não pela liturgia, não pelo batismo, não pela língua estranha, os dons carismáticos, não, porque você creu na suficiência do sacrifício, porque você creu nos méritos de Cristo naquela cruz, porque você se arrependeu das suas obras. É assim que um pecador é justificado. Quantos entendem isso? Agora, como é que você pode se fiar? Não, eu sou salvo. Você diz, eu sou salvo, eu sou convertido, eu vou para o céu. É? Baseado em qual doutrina? Cabelo, língua estranha, batismo, eleição. Se alguém é eleito, foi regenerado. Se não é regenerado, duvide da sua eleição. A evidência é um novo nascimento. Nicodemos, necessário é nascer de novo, ser transformado pelo sobrenatural, ser feita uma nova criatura em Cristo. Nicodemos fumava? Não. Bebia? Não. Prostituía? Não. Adulterava? Não. Ia para balada? Não. Nicodemos era salvo. Nicodemos lia a Bíblia mais que eu e você. O que eu tenho que fazer, Rabi? Ser transformado pelo Espírito Santo. Você é corrupto em Adão, você é caído. Só o Espírito Santo pode salvar. Qual é a evidência que eu fui justificado? É porque eu fui regenerado. E qual é a evidência que eu fui regenerado? Quando eu estou sendo santificado. Onde a santificação é mostrada? Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Até aí. Sabe qual que é a evidência? Os frutos, as obras. Pastor, você acabou de falar que a justificação é pela fé, agora você está ensinando que ela é pelas obras? Não. Não. A salvação é apenas pela fé e pela graça. Mas a evidência que eu creio, fé.
são as obras e os frutos que eu dou. Eu não posso dizer que creio e não dar fruto. Eu não posso dizer que creio e dar frutos maus. A evidência da justificação, santificação, obras, mostra a sua fé sem obras, que eu com as minhas obras mostrarei minha fé. Obras. Salvação, conversão, regeneração é uma mudança total de caráter, uma mudança da vontade, uma mudança do relacionamento com Deus, uma mudança do relacionamento com o mundo, uma mudança do relacionamento com os homens. Uma pessoa que de fato foi salva, que de fato foi justificada, ela está andando em santidade e ela está produzindo frutos. Aqui está dizendo aqui, ó, que a evidência que ela passou pela porta e pelo caminho, é que ela, pelos seus frutos, os conhecerei, pelas suas obras, pelo seu movimento, pelo seu estilo de vida, pelo seu pensar, os lugares que frequenta, as coisas que fala, as coisas que pensa, as pessoas que se relaciona. A evidência que alguém é salvo, é que ela deu uma volta completa na sua vida, ela mudou seus valores, ela mudou o seu coração. É mais do que hábitos, ainda que alguns nem hábitos mudam. É mais do que hábitos. Sabe aonde a regeneração mais se evidencia? Sabe aonde o poder de Deus, quando transforma uma pessoa, sabe a área que mais é evidenciado? Na vontade. Na vontade. Como assim? Tem muitas pessoas que vão para a igreja e param de fazer um monte de coisa, não é? Deixar de fazer não significa que você foi regenerado. Pelo sobrenatural, a maior evidência na vontade. Ela não só deixou de fazer, deixou de praticar o que ela praticava, ela deixou de gostar de fazer. Ela amava o pecado, agora ela odeia o pecado que antes amava. Ela odiava a justiça de Deus, ler Bíblia, vir no culto, ser santo, ela odiava. Agora não é uma imposição de regras e normas, o Espírito Santo mudou, e aquilo que ela via fosco, ela vê com alegria, e agora ela ama a justiça de Deus, ama o bem do próximo, ama a santidade. 1 João capítulo 3, todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, pois ele teve uma semente nova. Como assim, pastor? O crente regenerado, genuíno, salvo, peca, cai, se enfraquece, tem o pecado como estilo de vida? Não pode a árvore boa produzir maus frutos. O que Jesus está dizendo? É impossível um nascido de novo, é impossível alguém que foi salvo, justificado, é impossível produzir maus frutos, viver uma vida ímpia, é impossível viver a prática do pecado, é impossível. Ele está dizendo, então um cristão genuíno não pode dar mau fruto, não tem jeito. Não, eu digo que eu sou cristão, figueira, mas está produzindo espinho. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E o salário de quem vive uma vida ímpia é passar a eternidade lá. Nós não estamos brincando, igreja, estamos falando de céu ou inferno, vida ou morte. Nós não estamos aqui discutindo a cor do teu carro, a cor do teu cabelo, com quem você vai se casar. Não é disso que se trata isso tudo. Não foi para isso que Lutero arriscou seu pescoço. Não foi para isso que Paulo foi degolado. Não foi por isso que Jesus foi pregado e diz: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Não foi para isso que ele diz: está consumado. O que quer dizer isso? Deus estava reconciliando o mundo consigo, através de Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões.
E hoje, o Evangelho está sendo pregado. Arrependa-se e creia no Cristo crucificado, porque ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão alvos como neve. Vinde e arrependei-vos, vinde e creide, para que venham sobre vós tempos de refrigério e sejam apagados os vossos pecados.